oportunidade única para conhecer as inovações mais recentes do setor, com as melhores soluções tecnológicas e os equipamentos mais avançados para a indústria de alimentos. Gostaria de agradecer a todas as empresas participantes nessa edição, Marilã e NHD Foods, com representantes atuando como moderadores das palestras, Ingridium, Cargill, Ariete, Sintegon Sangate e DSM Firmenich, com a apresentação das novidades. Peço aos ouvintes que desejarem fazer perguntas que as façam pelo chat. Ao final de todas as apresentações, teremos um debate abordando todas as dúvidas e colocações dos conteúdos. Então, para dar início, receberemos como moderadora Ana Massus, gerente de inovação e desenvolvimento de negócios da NHD Foods. Passo a palavra para a Ana. Bom dia, Ana, por favor. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. É uma satisfação estar com os amigos associados à BIMAP, moderando um grande evento de grande relevância e promovendo esse encontro entre a indústria e os fornecedores, fortalecendo a performance e a competitividade do nosso setor. Então, dando início à programação, receberemos a empresa Ingridium com a palestra Inovação que você sente, foco em textura para biscoitos, ministrada por Alexandre de Oliveira Camargo, suporte técnico da Ingridium. Bom dia, Alexandre. Olá, bom dia, pessoal, tudo bom? Tá bom, vamos lá, posso começar? Pode Deixa eu começar. compartilhar aqui. Pode sim, Alexandre. Estão vendo minha tela? Estamos sim, Alexandre, só falta... agora em modo apresentação também. Ok. Bom, vamos lá, eu sou o Alexandre, eu faço aí o suporte técnico na Ingridium. A gente gostaria de agradecer aí a BIMAP pela oportunidade de apresentação nesse evento hoje. Temos muitos temas para discutir, poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês. Vamos tentar compilar em 15 minutinhos algumas informações e posteriormente a gente fica à disposição para poder aprofundar nos temas que a gente vai tocar aqui hoje, tá? Então, passando um pouquinho aqui da nossa agenda, a gente começa falando um pouquinho aí da Ingridium. Na sequência, a gente fala sobre textura, né? E por que a gente escolheu esse tema para falar hoje, focando principalmente em categoria de bakery snacks. Na sequência, a gente entra com um estudo de caso ali de amido modificado em cracker integral. E para finalizar, a gente fecha com um projeto de redução de custo também, um estudo de caso. Aqui eu vou passar rapidamente um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho a Ingridium. Legal. Então, né, como vocês viram no vídeo aí, a Ingridium é uma empresa de matérias-primas para a indústria, B2B, matérias-primas bases vegetais.
e aí com diversas aplicações aí, tanto em alimentos quanto não alimentos. Falando um pouco sobre o tema de hoje, entrando sobre textura, aqui a equação que a gente trabalha na Ingridion, né, a gente traz a expertise ali dos nossos clientes e os insights necessários de textura nos produtos, dentre nossas técnicas aí, nossas capacidades, tanto de equipamentos como estrutura e de pessoas, conhecimentos também. Juntando tudo isso, a gente busca soluções para os nossos clientes para atender os consumidores ali. E aí, falando também um pouco mais de textura em Bakery Snacks, a gente entra com essa pesquisa do Inova Market, que foi lançada agora em 2025. Nela é tratado ali sobre alimentos, né? E é uma pesquisa feita no mundo inteiro, onde mostra que os consumidores desejam o extraordinário, né? Eles buscam combinações surpreendentes com o efeito wow. E isso no mundo inteiro, hein? Olhando um pouco mais focado no Brasil, tem um dado que a gente traz aqui que a gente achou muito interessante. Olá? Opa. Então, estamos lá. Tem um estudo aqui mais focado no Brasil, onde diz que mais de 70% dos consumidores concordam que a textura determina a satisfação geral com o alimento. Então, a textura, né, é extremamente importante. E dentro disso, 65% disseram que preferem alimentos com múltiplas texturas ou múltiplos sabores. Então, também é uma coisa interessante que a gente até traz no próximo slide aqui. Já alguns lançamentos, cada vez estamos aumentando mais a quantidade de lançamentos com claims de textura, né? Aqui a gente tem, por exemplo, alguém está com o microfone aberto? Poderia desligar, por favor? Obrigado. Então, por exemplo, um biscoito cremoso. Alô? Gente, por favor, fechar o microfone. Obrigado. Então, por exemplo, um sorvete cremoso e crocante ao mesmo tempo, ou uma bala com uma casquinha crocante e macia por dentro, um creme cremoso e crocante. Então, esses claims vêm sendo utilizados cada vez mais nas embalagens, e não somente muitas vezes até combinações. Então, trazendo já afunilando o nosso tema aqui para crackers integrais, a gente fez um estudo alterando os amidos modificados em cracker integral. Então, no lado esquerdo aqui, a gente tem uma formulação de cracker, onde a gente aplicou amidos modificados diferentes em proporção ali de taxa de dosagem 5,45%. São 4 amidos modificados diferentes, Backsnack, National 5730Y, Ultra Crisp e Snowflake 2141. São amidos com modificações diferentes que permitem texturas diferentes para o seu cracker. Nesse estudo, a gente, após a produção em planta piloto, a gente faz análise sensorial, dimensionamento e o texturômetro que a gente vai apresentar nos próximos slides. Aqui a gente pode observar que o padrão o standard, a coluna da esquerda. As 4 colunas seguintes são produtos feitos na mesma formulação, com o mesmo procedimento, alterando somente o amido modificado, e a gente já começa a perceber variações de tamanho. Então, o Backsnack e o National 5730Y ajudam a expansão em crackers. Ultra Crisp também um pouco menos, mas também, enquanto o Snowflake ficou mais próximo ali do padrão. Em relação à extensibilidade e comprimento também, né, a gente tem algumas pequenas alterações, mas não tão relevantes. E aqui o texturômetro é esse equipamento da foto em cima, não sei se todos conhecem, né, mas ele traz a dureza, a fraturabilidade do material. Você coloca o seu biscoito, o seu produto, ele desce com probe e faz uma quebra. E aí ele mede
o quanto duro foi para fazer essa quebra, mais frágil, e até mesmo é possível avaliar questão de mastigabilidade também. Na linha vermelha, a gente tem o padrão. A gente pode observar que as amostras ali de National 5730Y, Ultra Crisp e Backsnack trazem uma dureza maior, uma primeira mordida mais forte, enquanto o Snowflake já um pouco mais soft, e isso vai também alterando na fraturabilidade nas mordidas de cada um. Aqui um gráfico sensorial, isso é muito interessante, que a gente pode observar também o padrão no vermelho. E aí, quanto mais duro, quanto mais crunch, quanto mais crisp, é dado no sensorial uma nota para mais ou para menos. Então, a gente pode observar que todos eles ficaram mais duros, em graus diferentes. Alguns mais crunch, que é uma dureza mais de primeira mordida, de maior som, enquanto o crisp está mais relacionado à crocância de mastigabilidade e o barulho que vai fazendo na nossa mordida. Então, a gente já começa a entender também um pouco de não só dureza, mas que tipo de dureza que traz e crocância para o produto final. Aqui a gente faz um gráfico no eixo X, a experiência sensorial de dureza. Então, quanto mais para a direita, mais duro, e quanto mais para cima, maior expansão. A gente pode observar o National 5730Y com uma grande expansão em relação ao padrão, o Backsnack já trazendo uma dureza maior, e o Snowflake trazendo um pouco mais de soft, e o Ultra Crisp estando no meio termo entre eles. Aqui, para fechar esse tema, a gente quer, né, mostrar que cada amido modificado traz uma textura diferente. E aí, para cada tipo de aplicação, a gente pode indicar um diferente amido modificado. O Backsnack traz menos rachaduras, menos perdas, e pode ajudar muito em quebra de pacote em biscoito, enquanto o National 5730Y ele é muito utilizado para expansão. Então, ele traz a possibilidade de você trabalhar sobrepeso e adequação de tamanhos de embalagem. Já o Ultra Crisp traz uma textura diferenciada, onde você pode estar trabalhando com claims aí de crocância, crunch, crisp, para o consumidor, enquanto o Snowflake já traz um perfil mais soft e auxilia também em quebras. Bom, agora a gente vai entrar num outro estudo de caso aqui, que é um projeto de redução de custo. É um tema que atualmente está todo mundo falando, né? Então a gente quis aproveitar para trazer aqui nessa oportunidade. É um trabalho de redução de cacau. Redução de cacau, né? A gente sabe que o cacau subiu o preço aí em 190% em 2 anos, então ele está com um valor bem elevado, até existe questão de disponibilidade, e aí a gente começou a trabalhar numa solução para os nossos clientes. Aqui a gente traz uma solução, é um blend de carboidrato, corante e aroma, onde é possível reduzir 30% o cacau alcalino na formulação de biscoito. A gente pode visualizar nessa foto que não tem impacto ali de cor visual, e é um produto muito bom de se trabalhar, é uma solução em pó, não altera os alergênicos ali da sua tabela, da sua lista. Você pode reduzir ali muitos custos, sem fazer nenhuma alteração de processo. Como é um produto em pó, você entra na batida, na maceira, então não tem nenhuma dificuldade de se trabalhar. E o que é melhor de tudo é uma substituição 1 para 1. Então, a quantidade que você retira de cacau, você coloca na mesma quantidade e não tem custo dose, não tem reformulação. É muito simples de fazer esse trabalho. No gráfico acima, a gente vê a avaliação sensorial do produto padrão como 0 sendo verde e o redução em 30% sendo roxo, mantendo o sabor de cacau, a cor marrom,
a intensidade de sabor. Então, é um produto muito interessante. E aí, como hoje é o dia da textura, né, a gente faz também análise de textura, tanto do padrão quanto do produto reduzido em 30% de cacau, e a gente observa perfis muito semelhantes. Então, a gente consegue, com esse produto, estar trabalhando tanto cor, quanto sabor, quanto a textura, e tendo excelentes resultados, tá? Bom, por hoje é isso. Eu tentei falar um pouco rápido e resumidamente de todos os assuntos, mas como eu comentei, a gente gostaria muito de conversar com vocês um pouco mais e aprofundar sobre os temas. Então fica o nosso contato, telefone, e-mail. Pode entrar em contato, a gente faz uma visita, faz uma ligação online e pode conversar com vocês sobre todos os temas aí, aprofundar e estar trabalhando em conjunto com vocês, tá bom? A gente agradece aí e continua à disposição. Muito obrigada, Alexandre, por sua apresentação e nos vemos daqui a pouquinho no debate, né? Após todos os palestrantes terem feito suas palestras. Agora eu vou chamar a nossa moderadora, Vanessa Cristina de Barros, que é especialista em assuntos regulatórios da Marilã. Bom dia, Vanessa, por favor. Bom dia a todos. Para a nossa próxima palestra, receberemos a empresa Cargill com a palestra Da Crise à Oportunidade. Insights para maximizar resultados em pães, bolos e biscoito. Será apresentado pela Silmara Godoy, consultora de aplicação de P&D na área de bakery e snacks da Cargill. Bom dia, Silmara. Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo espaço, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês já conseguem ver? Conseguimos sim, Silmara. Tá joia. Bom, então vamos lá. Antes de entrar nas soluções e nos insights, vou apresentar rapidamente sobre a Cargill. Então, a Cargill quer ser o parceiro de inovação e crescimento, né, dos nossos clientes. Então, a Cargill tem uma presença global, temos mais de 160 mil funcionários no mundo, presente em 70 países e com 159 anos de história. Nós temos um portfólio muito amplo, né, de ingredientes e soluções. Somos reconhecidos por ter relações de confiança com os nossos clientes. Temos toda uma gestão de risco das matérias-primas que a gente comercializa e temos também um foco muito grande em sustentabilidade. Aqui no mapa, a gente tem um centro de inovação, né, que a gente tem espalhados pelo mundo, praticamente em todos os continentes. E no Brasil, a gente fica aqui em Campinas, né, o centro de inovação. Campinas é uma cidade no estado de São Paulo, fica a cerca de 120 quilômetros da capital. Então, trazendo um pouquinho do portfólio da Cargill, nós temos acidulantes e citratos, estévias e poliol para produtos com redução de açúcar, zero açúcar, também xaropes, amidos e maltodestrinas. Temos pectinas e emulsificantes com fábricas no Brasil, óleos e gorduras, né, de várias origens, vários tipos, para todas as aplicações, atendendo todas as necessidades e especificidades dos nossos clientes, e também toda a linha de cacau e chocolate, com toda uma gama de pós de cacau, manteiga, líquor e a linha também de chocolates e coberturas. Então, trazendo aqui as soluções, a primeira que a gente gostaria de mostrar para vocês é uma solução para redução de cacau, e aqui pensando nas aplicações que utilizam pó de cacau alcalino. Então, o pó de cacau alcalino, ele também é conhecido como pó marrom, que tem um pH em torno de 7. O pó alcalino na Cargill, ele é chamado de Impact. Então, aqui na figura, a gente consegue ver os dois biscoitos de cima, eles foram formulados com uma dosagem de 4% do pó Impact, que é o pó alcalino. A gente fez uma redução de 25% na dosagem, substituindo o pó Impact pelo pó Marquise. O pó Marquise é o pó vermelho da Cargill. Então, os biscoitos de cima, eles têm 4% de dosagem do pó Impact, e os biscoitos de baixo, 3% de dosagem do pó Marquise, que dá uma redução de 25%. A gente consegue ver, né, que visualmente eles estão muito próximos. Então, para a gente corroborar essa percepção visual, a gente faz uma análise no espectrofotômetro, que é um equipamento que transforma a cor em números. E aí a gente consegue ter uma análise mais objetiva. E aí a gente tem dois espaços de cor principais, que é o LAB e o LCH.
A gente tem uma referência na literatura que faz um cálculo, né, que pega todos os parâmetros LAB, LCH, do padrão, que a gente aqui seria o empate, e o teste, que aqui no caso seria o Marquise com 25% de redução, e a gente faz todo esse cálculo, né, que é uma somatória de raiz quadrática, e dá um valor para a gente. Se esse valor é menor ou igual a 1,5, a gente tem uma constatação que a diferença de cor é pequena. Então, a gente consegue ver aqui que o D do LAB deu 1,35 e no espaço de cor LCH deu 0,80. Então, de fato, a gente tem uma diferença de cor pequena em comparação, né, do teste, que é o Marquise com 25% de redução, para o padrão, que é o Impact, corroborando aí a nossa percepção visual. Essa substituição, a gente trouxe aqui a casquinha, mas ela também pode ser aplicada, né, em recheios de biscoito, além de massas de biscoito, e também em bolos. Quando a gente faz essa substituição, a gente tira pó de cacau, a gente precisa manter o 100% da fórmula, manter o tamanho do batch. Então, a gente pode fazer isso adicionando farinha, para fechar o 100% da fórmula, no caso de casquinha e de bolo, ou açúcar, no caso de recheios. E aí, já considerando essa adição extra de farinha e açúcar para manter o 100% da fórmula, a gente consegue uma redução de custo de 22%, que é bem interessante. Então, além dessa redução de custo, a gente tem outras vantagens nessa solução. Então, a gente está substituindo um pó de cacau por outro pó de cacau. Então, a gente não tem adição de nenhum ingrediente novo na formulação, já que a gente compensa a redução de dosagem com os ingredientes que já estão na formulação, farinha ou açúcar. Além disso, a gente tem a vantagem de manter o cacau em pó na fórmula. E o cacau em pó, ele tem uma percepção muito positiva pelos consumidores brasileiros. A Cargill, ela faz uma pesquisa que é o Ingredient Tracker, onde a gente tem a percepção, a gente consegue ver qual que é a percepção dos consumidores em relação aos ingredientes que tem na rotulagem dos produtos industrializados. E quando a gente fala de cacau em pó, a gente vê que ele está sempre no top 10 dos ingredientes procurados. E 68% dos brasileiros declaram que são mais propensos a comprar produtos com cacau. Então, o cacau, de fato, traz uma percepção positiva, né? Ele traz um valor para o produto. A próxima solução que a gente queria compartilhar é uma solução para textura e expansão em biscoitos e snacks laminados. Então, aqui a gente apresenta o amido Cargill Gel Instant 37.000 e o 37.001. A diferença entre eles é que o 37.001 é uma versão não GMO. Então, esse amido, ele é clean label, né? Então, ele sofre uma modificação, mas é uma modificação por um processo físico, e aí na legislação a gente pode declarar como amido, né? A gente não declara como amido modificado. Então, ele fica na lista de ingredientes como amido, sendo então clean label. Esse amido Cargill Gel Instant no produto, no biscoito assado, no snack assado, a gente percebe uma textura mais crocante. Então, essa textura mais crocante, ela é muito esperada, né? Principalmente nos snacks, e ele contribui bastante com esse sensorial. Além disso, no processo, né, na etapa de laminação, a gente percebe que a massa fica mais maleável e facilita todo esse processo de passagem pelos calibradores. E também, né, quando a gente sai com o biscoito no forno, a gente tem um aumento de expansão, e isso faz com que a gente possa diminuir, por exemplo, o número de biscoitos por pacote. Então, se a gente tem um pacote que ele é empilhadinho os biscoitos, a gente pode diminuir dois biscoitos no pacote, que diminui o peso, e mantém o comprimento do pacote, mantendo o facing do pacote que a gente fala, né? Então, mantendo a ocupação no espaço de gôndola. A outra solução, né, que a gente trouxe para vocês é a solução para redução de saturados, utilizando aí a nossa linha de óleos compostos, Lisamix e LeveAmix. Então, essa linha para redução de saturados, ela é baseada em 4 pilares. O primeiro deles é o custo, né? Então, toda a nossa linha Lisamix e LeveAmix, eles são óleos. E por serem óleos, permite a isenção do PIS e COFINS, diferente de gorduras. Quando a gente compara, né, a nossa linha Mix, né, Lisamix e LeveAmix, com o óleo de palma, que é utilizado em massas de biscoitos, a gente consegue um saving de até 20%. Tá? Então, aqui é uma solução para redução de saturados, pensando em massas de biscoito, né, em casquinhas de biscoito. Quando a gente troca a palma por óleo, a gente tem a preocupação da estabilidade. E a gente tem diversos estudos internos e produtos de mercado que utilizam a nossa solução,
e a gente consegue manter a mesma estabilidade dos produtos formulados com palma. Então, a gente consegue manter o mesmo shelf life do biscoito. Isso porque a nossa solução, né, as nossas soluções da linha Lisa Mix e Levia Mix, elas têm ótimos valores de Hanse mate, que confere a estabilidade oxidativa para os óleos. Em relação à performance, ele é multiuso, né? Então, ele é muito versátil. A gente pode utilizar esse óleo para todos os tipos de biscoito. E por ser óleo, ele tem uma facilidade de incorporação, porque é um ingrediente líquido, né? Então, não forma grumos. Quando a gente utiliza gorduras em caixa nas massas de biscoito, a gente precisa desfazer esses grumos de gordura. E quando a gente tem um dia mais frio, de inverno, pode ser necessário aumentar o tempo de batimento para desfazer esses grumos de gordura. No caso dos óleos, né, como eles já são líquidos, eles têm uma maior facilidade de incorporação. Então, né, no caso de abastecimento a granel, se a gente utiliza uma gordura, um óleo de palma a granel, ele vai estar líquido, né, ele também vai ser fácil de incorporar, mas a gente tem que manter ele aquecido para ele poder ser bombeável. E no caso dos nossos óleos, né, da linha Lisa Mix e Levia Mix, a gente não precisa de aquecimento, alguns deles, né, não requerem aquecimento do tanque, então a gente consegue bombear sem ter aquecimento, porque ele se mantém líquido. Isso é particularmente importante para a massa de biscoito moldado, por exemplo, que a gente tem que trabalhar com uma temperatura mais amena da massa, né, em torno de 24, 26 graus, para a gente conseguir performar bem essa massa no processo. Então, por não ter que fazer o aquecimento, a gente consegue controlar melhor essa temperatura, permite, por exemplo, usar menos gelo para controlar a temperatura da massa de um biscoito moldado. E o quarto pilar, né, também tão importante quanto os outros, é em relação à saudabilidade. Então, a nossa linha de óleos compostos, né, Lisa Mix e Levia Mix, eles são todos base soja. Quando a gente olha para o óleo de soja, ele tem 16% de saturados. A palma, né, que é uma aplicação muito comum, ela tem 50% de saturados. Então, a gente tem uma redução muito expressiva no teor de saturados. E isso ajuda muito a gente a tirar a lupa de alta em gordura saturada dos nossos biscoitos. Falando ainda de solução para redução de saturados, a gente tem também a linha Levia mais E, onde a gente pode utilizar em recheio de biscoito wafer, bolos e misturas para bolo e também para panetone. Tá? Então, quando a gente olha para recheio de biscoito e wafer, a gente tem uma família, né, de Levia mais E, e cada uma tem características que foram feitas para se comportar melhor nos processos de cada cliente, né? Porque cada processo tem as suas particularidades. Então, ela tem aí de 34% a 36% de gordura saturada. Quando a gente olha para uma gordura de recheio, normalmente ela vai ter 50% de saturados ou até mais. Então, a gente consegue minimamente uma redução de 30% no teor de saturados. E também a gente tem a questão de redução de custos, né? Então, utilizando a gordura Levia mais E, a gente consegue um saving de até 12%, comparando com uma gordura para recheio base palma da Cargill. E além disso, essa redução de custo pode ser ainda maior. A gordura Levia mais E, ela é uma gordura mais macia e ela já tem adição de emulsificantes. Então, isso permite você zerar ou até mesmo se não conseguir zerar, ter uma redução expressiva na quantidade na dosagem, né, no uso de lecitina de soja, né, que é muito comum utilizar em recheios para adequar a fluidez, né, a viscosidade do recheio. Falando de bolos e misturas para bolo, né, a gente tem a nossa Levia mais E 32E, que tem 32% de saturado. De novo, uma gordura base palma vai ter cerca de 50% de saturado, então a gente tem uma redução mínima de 35%. E além disso, né, a Levia mais E, por ela ser macia, né, principalmente aí misturas para bolo, a gente consegue reduzir o tempo de mistura. Então, na mistura para bolo, você precisa desfazer o bloco de gordura, e a Levia mais E, por ser mais macia, ela requer um menor tempo, o que é bem interessante, porque normalmente numa linha de mistura para bolo, o gargalo da sua linha é o tempo de mistura no misturador. A gente teve clientes que conseguiram reduzir o tempo de mistura em até 40%. A Levia mais E 32E, ela é uma gordura com emulsificantes, né, que promove aí uma performance superior para os bolos, com adição de PGMS e Monodi. Comparando, então, a gordura Levia mais E 32E com uma gordura emulsificada para bolos com base palma, a gente consegue um saving aí de até 8%. A gente consegue também aplicar a linha Levia mais E, né, S34, S35, S36 ou a mesma S32E em panetones, e ajuda muito a retirar
a lupa, né, de alta em gordura saturada para os panetones de frutas, por exemplo. E aqui a gente traz uma outra informação, um outro insight, né, da pesquisa da Cargill Trend Tracker, que foi feita ano passado, onde a gente viu que a adição de selos de alto teor nas embalagens levou 3 em cada 4 brasileiros declararem que mudaram seus hábitos de consumo. Então, ao ver a lupa, 3 em cada 4 brasileiros dizem que foram impactados de alguma forma. Então, 24%, né, deles evitaram que sempre evitam o produto quando vem um selo. Metade falam que evitam o produto, mas depende muito da marca, da ocasião e do produto em si. E somente 13% não evitam, né, realmente não ligam para os selos. Então, o que a gente percebe é que se a gente pode retirar os selos, é benéfico para o produto. E aqui a gente traz uma solução para retirar o selo e, ao mesmo tempo, ter uma redução de custo, um selo. Aqui eu deixo o nosso contato, né? Então, é o soluções_ingredientes@cargill.com. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem mais detalhes sobre as soluções, alguma dúvida sobre a Cargill, a gente vai ficar muito feliz em receber o e-mail e dar o retorno para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Silmara, por sua apresentação. Nos vemos daqui a pouquinho, né, nas perguntas. E agora eu vou chamar a nossa moderadora, Ana Má. Por favor, Ana. A próxima palestra será da Ariete, com o tema Ariete apresenta soluções inovadoras, mini-line modular, novas linhas combinadas e economia de energia com descarbonização. Será ministrada por Ronei Magalhães, gerente de vendas e exportação da Ariete. Bom dia, Ronei. Tá no mudo, seu. O microfone está fechado, Ronei. Tem que ativar seu microfone. E já está, a sua apresentação está ok, só que o seu microfone está fechado, Ronei. Ronei, o seu microfone continua fechado. Ronei, lá embaixo tem o microfone do lado de barra ali, na barra de ferramentas, é só ativar ele no próprio aplicativo. Eu abri ele Isso, agora deu. Agora está normal. Agora, sim. Então, por favor. Sim, agora só falta colocar a apresentação, Ronei. Como eu faço isso, por favor? Apresentação, eu entro. Isso, agora está perfeito. Posso manobrar? Sim, pode começar, Ronei. Eu não estou conseguindo. Para avançar, eu tenho que. Ronei, a gente colocou a apresentação para você. É só você falar o próximo que a gente vai mudando os slides por aqui, tá bom? Muito obrigado. Eu sou Ronei Magalhães, gerente da Ariete. A apresentação se refere às últimas novidades da Ariete, que são a mini-line, linhas combinadas e informações sobre fornos elétricos. Próximo. A mini-line é uma linha econômica e completa para todos os tipos de biscoitos. Biscoitos laminados, biscoitos moldados, biscoitos corte a fio, sempre com forno elétrico, com larguras padrão de 200, 400, 600 milímetros e, obviamente, o comprimento do forno é de acordo com a produção que o cliente deseja. É uma linha bastante flexível, com grande possibilidade de futura expansão, agregando novos módulos ao forno. Próximo.
Os componentes da linha são basicamente a maceira horizontal, moldadora com rodas, próximo. Quando se tem o biscoito tipo corte a fio, as máquinas são dotadas de rodas, você pode deslocar a máquina moldadora e colocar uma máquina corte a fio, ou uma máquina pingadeira, depositadora, ou mesmo todo um conjunto de laminação de massas. Próximo. As características principais dessa linha. Trata-se de uma linha bastante automática, adequada a clientes pequenos ou que estão se tornando médios, que hoje produzem de forma artesanal, permitindo a fabricação de vários produtos com um aumento gradativo da produção, com menor investimento inicial e menor custo de produção. A facilidade de produção e a troca de produtos, pois todas as máquinas da linha são dotadas de rodas, e o controle de parâmetros de produção por PLC, ou seja, uma linha pequena com todas as características de uma grande linha automática de biscoitos. Próximo. Linhas combinadas que permitem flexibilidade de produção com menor investimento. Próximo. Aqui temos uma linha combinada para pão de forma ou hambúrguer ou hot dog, constituída das máquinas, as maceiras Soto-Riva, as máquinas formatadoras de produto, câmara de fermentação estática, forno contínuo e, a partir do forno, toda a linha automática, com a depanner, espiral de resfriamento e o final de linha que a gente faz com parceiros. Próximo. O início da linha se dá com as maceiras horizontais Ariete, com 2 braços, que são fabricadas nos modelos de 300 litros, 560 litros, 1.100 litros, 1.900 litros e 2.750 litros. A maceira descarrega automaticamente no alimentador de massa, que é dotado de funil com porcionador revestido em teflon. Próximo. A formatação de pão de forma é feita através de linha automática composta da divisora, boleadora, proofer e moldadora, entregando os produtos diretamente nas assadeiras, que chegam automaticamente nessa linha. A formatação de hambúrguer também, similarmente, é feita em linha automática com a divisora boleadora, moldadora, alinhador de produtos e bandejadora automática, que também recebe em bandeja os produtos automaticamente das assadeiras vindas do final da linha. Próximo. Após os produtos em assadeiras, essa parte é manual, por questões econômicas. Trata-se de linha de médio porte econômica. E, logicamente, a Ariete também faz linhas muito mais automáticas e de maior produção. Mas para essas linhas, o ideal são câmaras de fermentação estáticas, onde o operador coloca as assadeiras em carrinhos e os carrinhos dentro da câmara de fermentação, sempre no sistema FIFO, o primeiro a entrar e o primeiro a sair. Essas câmaras são totalmente fechadas, com controle de temperatura e umidade. Após a fermentação, o operador alimenta a entrada do forno e, a partir daí, a linha opera toda automaticamente. Sempre forno contínuo elétrico ou a gás. Na saída dessa linha, automaticamente, o transportador entrega as assadeiras no depanner, que é a máquina que retira os produtos das assadeiras por ventosas a vácuo, e o transporte de retorno de assadeiras vazias até o início da linha. O outro transportador de produtos encaminha os produtos diretamente para a espiral de resfriamento. Próximo. No final da linha, nós temos a espiral de resfriamento sempre em automático, que encaminha os produtos para o final da linha. A Ariete pode ofertar, já está trabalhando em vários projetos, em linhas completas nessas configurações. Próximo.
Aqui nós falamos de linhas combinadas para produtos moldados e corte a fio, na mesma linha. Ou seja, biscoitos moldados através de moldadoras e biscoitos corte a fio, biscoitos tipo cookie. E um layout esquemático da linha mostra a maceira alimentando em inclinado a moldadora e num transportador horizontal alimentando a máquina de corte a fio. Próximo. Aqui nós temos uma vista à esquerda, a moldadora recebendo o biscoito, a massa, e preparando a massa. Na frente dela, a máquina corte a fio e mais à frente ainda o forno. E você tem alimentação de massa independente para cada uma das máquinas. Próximo. Aqui nós temos uma vista que mostra ao fundo à esquerda a maceira com o transporte de massa horizontal, inclinado para a moldadora e horizontal para a máquina corte a fio. Logicamente, quando você está operando com a moldadora, o produto passa, a corte a fio está inoperante, o sistema de injeção de produção está alçado, e aí o produto vem diretamente ao forno. A linha, obviamente, opera em automático, seja para um produto ou para outro produto. Próximo. Aqui nós temos à esquerda uma imagem da entrada do forno e a saída à direita, uma saída do forno. Evidentemente, trata-se de uma linha totalmente automática e ao saída do forno nós temos toda a parte de resfriamento do produto. Próximo. Aqui a gente faz um comentário sobre fornos elétricos. A gente sugere que alguns clientes podem necessitar trocar o seu forno a gás por forno elétrico, pois com o advento do mercado livre de energia, nós temos constatado o menor custo de energia elétrica quando comparado com o consumo de gás em algumas localidades do Brasil. Temos recebido algumas consultas a esse respeito e isso tem que se demonstrado uma viabilidade, inclusive para ter descarbonização e também, obviamente, por economia de custo. Existem caso a caso, podemos estudar o retrofit do forno a gás para transformar em forno elétrico. A Ariete tem grande experiência, quase 60 anos em fabricação de fornos e tem tido algumas consultas a esse respeito com casos de bastante sucesso nessa área. Então, aqueles clientes que têm tido problema com gás ou entendendo que o seu consumo de gás está muito alto, podemos discutir e buscar soluções para transformar o forno em forno elétrico. Muito obrigado a todos, estou à disposição. Meu contato está aí no final da apresentação e aguardo questões de alguns, por favor. Muito obrigado. Obrigada, Ronei. A gente nos falamos daqui a pouquinho, né, no debate. Agora eu vou chamar a nossa moderadora, Vanessa Barros. Por favor, Vanessa. Dando sequência à nossa programação, receberemos a Syntegon, com o tema em destaque, Um Mundo Mais Sustentável, apresentado por Marcos Antônio do Nascimento, diretor-geral da Syntegon Brasil, e Fábio Branclaglion, coordenador de engenharia. Sejam bem-vindos, Marco e Fábio. Muito bom dia, obrigado a todos. Vocês conseguem ver? Sim. Estamos vendo você, ainda não a apresentação, Marco. Vamos lá. E agora? Agora sim. Ótimo. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Marco Nascimento, sou diretor-geral da Syntegon aqui, né, no Brasil, com responsabilidade também na América Latina. Eu conto aqui com um time aqui no Brasil de aproximadamente 70 funcionários, mas globalmente eu vou mostrar um pouco da Syntegon para todos e gostaria de falar bastante hoje sobre sustentabilidade. Nós somos aí fabricantes de máquinas de embalagem, máquinas de enchimento, estamos aí envolvidos na parte de tecnologias farmacêuticas, tanto líquidos quanto sólidos, e embalagem em geral para alimentos. Quando vocês podem, para você te dar uma grandeza de entendimento onde que a Syntegon está envolvida,
Quando você vai no supermercado, você olha bastante produtos e nesses produtos que você vê aí nas prateleiras, nós temos aí uma participação muito grande com nossos clientes aqui na região. Vou passar um vídeo institucional da nossa empresa para que vocês consigam entender um pouco onde que a Syntegon está localizada e o que nós estamos fazendo hoje em dia. Só me confirma se vocês estão ouvindo o som. Marco, tá sem som. Bom, eu passo depois. Nós temos aí mais de 1.100 engenheiros de campo, estamos em mais de 30 localidades. O faturamento anual está aproximadamente 1,3 bilhões, esse ano nós vamos chegar aí em 2 bilhões, mais de 2.000 patentes registradas. E aí nós estamos trabalhando firmemente na parte sustentável. Com 50 anos, né, de experiência em embalagem, tecnologia, processo. Tá? Essa embalagem para uma vida melhor. É um dos pilares da nossa visão e missão da empresa. Então, o vídeo vocês conseguiram ver brevemente. Eu vou estar passando para vocês futuramente aí com o pessoal toda a nossa apresentação. Agora eu vou cair rapidamente no nosso... Vocês conseguem ver a tela certinho? Sim, Marco. Ótimo, vamos lá. Que nós estamos, como eu falei... Marco, só está faltando o modo apresentação, tá? Está faltando o modo apresentação? Então, deixa eu colocar outro aqui. E agora? Isso, perfeito, perfeito. Ótimo. Nós estamos com responsabilidade aqui na América Latina, resumindo, realmente na América do Sul. A América Central fica a responsabilidade da Syntegon América do Norte, mas aqui do nosso escritório nós estamos aqui a responsabilidade de toda essa região, para alimentos e farmacêuticos. Aqui são as nossas localidades. Vocês podem ver que a Syntegon tem um footprint em várias localidades no mundo inteiro. Aí nós temos algumas pequenas imagens mostrando linhas de produção farmacêutica, outras de barra de cereal, de chocolates, aí produtos que são feitos tailor-made e farmacêuticos. Aqui um pouco da nossa história, iniciou em 1861, e aí passamos aí por várias transformações dentro da empresa. Nós éramos Bosch, Sigpac, Hutling, aí vários nomes importantes na área de tecnologia, farma e de alimentos. Até que em 2020 nos tornamos aí a Syntegon. E agora em 2024 nós fizemos uma aquisição bastante grande e positiva para o grupo, que foi a aquisição da Telstar, que é líder na parte de asséptico e processo soluções. Nós utilizamos a Syntegon para julgar e fazer a parte de suporte aos nossos clientes voltados à área de sustentabilidade. Nós utilizamos aqui toda a parte de Global Megatrends. Nós temos aí vários estudos, utilizamos aí várias ferramentas e informações de cada mercado. Nós sabemos que cada indústria tem desafios. Um exemplo é os desafios na indústria farmacêutica. Trabalhamos com bastante inovação. Nossas máquinas produzem e fazem processos para remédios oncológicos, vacinas e inspeção. Os equipamentos aí são extremamente seguros. Acessibilidade, operatividade, os operadores eles têm acesso e operação para uma máquina muito fácil de operar. Nós temos aí uma das melhores tecnologias disponíveis.
Também voltando aí ao mundo de alimentos, nós temos bastante desafios no mundo de alimentos. Nós estamos falando bastante aí do aumento, né, de matéria-prima, o cacau é um dos exemplos. Nós temos que buscar aí soluções para os nossos clientes. E aí entra a parte de sustentabilidade. Eu vou falar, logo mais eu tenho um capítulo dedicado para sustentabilidade, junto com o Fábio. O Fábio é o nosso chefe de engenharia, ele conduz bastante testes em nosso laboratório aqui na Syntegon Brasil, com os nossos clientes. Temos aí, cada demanda é diferente uma da outra, e os clientes eles precisam utilizar aí a parte de sustentabilidade para que nós façamos a nossa parte. Cada um é responsável pela sustentabilidade. Isso começa dentro de casa, com cada um de nós. E hoje nós vemos que as empresas estão aí moldando para contribuir para um mundo melhor. E contribuir para um mundo melhor é realmente mudar aí algumas linhas de produções, adaptar. Nós fazemos adaptação, nós concluímos aí projetos importantes para nossos clientes, que realmente nós temos as linhas instaladas e, ao mesmo tempo, nós podemos fazer as mudanças nas máquinas atuais. O cliente não precisa fazer a aquisição de uma linha completa, nova. Flexibilidade trabalha muito junto com a sustentabilidade. Não adianta você ter uma linha que ela não seja flexível para você trabalhar com vários formatos. Conveniência, solução para o seu desafio. Segurança, novamente. Aí eu vou passar aqui um pouco, só 2 páginas a mais. Para a parte farmacêutica, nós temos aqui toda a área de cápsulas, nós temos a parte de pó, tablet, soluções especiais, Meditech, que são as canetas para aplicação de remédio de obesidade, vacinas que são prontas para uso, seringas, ampolas. Aqui são alguns pequenos exemplos. Fazemos a parte de processo, envase líquido, parte sólida, produção contínua, inspeção e Meditech. Aqui nós temos as soluções para a área de alimentos. Nossas máquinas de embalagem trabalham de 10 a 1.500 produtos por minuto. E aí nós estamos inseridos aqui em toda a parte de alimentos. Cereais, leite em pó, chocolatados, barras, frozen food, biscoitos, cookies. Aqui o Brasil é um dos líderes na América Latina para a produção de massas e biscoitos. Então, estamos inseridos aqui em toda a parte de cadeia de alimentação também. Aqui alguns pequenos exemplos, processos, se vocês utilizarem, olharem posteriormente, nós temos aqui a produção também de balas, doces, estamos também na área de nutracêuticos, temos aqui as máquinas de embalagens, as máquinas verticais também que fazem a embalagem de snacks, salgadinhos, área de embalagem secundária, pré-formadoras, e aí tudo isso tem que funcionar de uma maneira muito eficiente, mas para dar suporte aos nossos clientes, nós temos a área de serviço, que chama bastante atenção no mercado. Nós temos aqui vários produtos linkados na área de serviço, e um deles que chama bastante atenção com os nossos clientes hoje em dia é a parte do Service Agreements. Nós temos uns contratos de serviço onde cada cliente molda na sua necessidade. Qualidade, produtividade e inovação são metas que toda empresa está caminhando. Se não tem, ela acaba adequando na sua política, porque isso é um ciclo muito inovativo. Se você tem inovação na sua empresa, está lançando produtos novos e tem suporte de um parceiro como a Syntegon, você tem aí bastante chance de ter um sucesso aí absoluto. Agora, voltando para o tópico principal, que é a nossa palestra, vamos falar um pouco de sustentabilidade. O que a Syntegon faz na área de sustentabilidade? Nós criamos máquinas aí que são referentes a produções e também redução de agredir o meio ambiente. Isso é algo muito importante para todos os fabricantes de equipamentos e tecnologias. Muitos clientes eles falam, puxa vida, fazer aí uma mudança na nossa linha de produção, isso pode trazer bastante dor de cabeça, bastante problemas. Quanto tempo que isso vai tardar? Quanto que isso vai custar para a gente fazer as mudanças nas linhas de produção? Eu posso falar para vocês que estamos aí fazendo transições muito organizadas, né, e coordenadas com clientes para que tenham o menor risco durante a produção e todos os testes de aceitação e qualificação das linhas. Nós prometemos, né, que é a nossa promessa do dia a dia, nós oferecemos aí parte de consultoria para garantir o sucesso,
tanto para as máquinas atuais quanto para as máquinas novas, depende de cada produto. Nós temos produtos que ele precisa de uma selagem, nós temos produtos secundários que já estão embalados e pode receber uma embalagem sustentável. Nós temos aqui algumas ambições, né? Sustentabilidade, nossos projetos de sustentabilidade, nossas ambições. 2022, nós fizemos um target que 100% das nossas máquinas de alimentos estariam aí disponíveis, né, para estar utilizando materiais mais sustentáveis. Isso foi alcançado. Até 70% em 2025, os nossos projetos na área de processos também estarão sustentáveis. O que é a área de processo? É menor consumo de energia, menor consumo de materiais como água, outros ingredientes. Vocês podem contar com uma gama de experts ou profissionais que estão realmente dedicados a trabalhar com sustentabilidade. A sustentabilidade não é realmente só não utilizar aí um material de embalagem que vai agredir menos o ambiente. É também olhar a sua cadeia de produção. Onde que você pode agredir menos o meio ambiente? Onde que você pode ter menor consumo de energia? São vários aspectos que você já inclui isso na produção do seu equipamento, da sua nova linha de produção. Aqui tem os maiores pilares das mensagens: materiais sustentáveis para todos, soluções do início ao final, como que funciona a economia circular. A sustentabilidade é uma jornada, ela inicia hoje e não termina amanhã. Ela continua se evoluindo, vai saindo novos materiais, as máquinas vão sendo melhoradas, são bastante coisas que estão aí em casa. Mas eu acho muito importante todo cliente ou todo fabricante de alimentos ou farmacêutico está bastante alinhado, porque hoje em dia está mudando o mindset do cliente. Ele faz realmente uma menção e ele olha o produto que está levando em consideração se ele é realmente sustentável ou não. Vários estudos mostram que clientes, eles realmente estão aí mais disponíveis de pagar um pouco mais para um produto que ele é sustentável. Aqui tem umas outras opções. Nós estamos utilizando a parte de papel onde é possível. Claro que não são todos os produtos que podem utilizar aí paper base, mas também tem outros filmes que agridem menos o meio ambiente, que é o mono, polietileno, e aí tem os bioplásticos. Vocês têm um tempo para isso, pode ser feito. Você falou que as caixas... Perdão? Então, seguindo aqui a apresentação, nós temos aqui outras linhas de embalagem, que nós temos as barras de chocolate, que já estão sendo mudadas aí os seus materiais de embalagem, máquinas verticais. Nós temos aqui linhas de produção aqui no Brasil, onde era latas, né, para fazer embalagem de lata do produto. Hoje é CAP, que é a parte de mudança para um material que agride menos o meio ambiente. Aqui somos também um participante bastante importante na área de máquinas secundárias, e aí temos outras máquinas que são pré-formadoras. Na área de chocolate, nós temos aí algumas soluções. Um dos maiores receios dos nossos clientes é fazer uma linha de produção. Marco, vamos fazer um projeto de sustentabilidade com o seu time, mas eu não quero abaixar a velocidade ou a eficiência da linha de produção. Por isso que nós contamos aqui com um laboratório aqui em Barueri para realmente realizar os testes em nosso laboratório e logo após seguir para a linha de produção. Com os kits que são preparados para as máquinas, nós temos aí alta velocidade, onde pode ser utilizado tanto filme à base de plástico quanto filme à base de papel. E aí temos outras aplicações que também reduz gramatura, comprimento de filme. Imagina que uma máquina de produção produz aí 100 milhões de pacotes aí em um ano. Se você reduzir 5 milímetros em cada pacote, essa redução e agressão ao meio ambiente já vai ser muito menor do que nós temos aí. E esses estudos são feitos pelos nossos especialistas. Aí tem aqui soluções para áreas de máquinas verticais. Nós estamos aí na parte de embalagem de alimentos, salgadinhos, biscoitos, pasta, macarrão. E aí são vários outros tipos de produtos que nós podemos aí trabalhar juntos. Redução, igual eu estava explicando, nós podemos aí colocar vários projetos. Hoje nós temos aí frozen foods, que são aí batatas, são congelados, onde você pode reduzir a área de selagem sem correr o risco do produto ficar aberto.
E aí temos outras soluções na área também de iogurtes, líquidos, e aí a área secundária, onde realmente já é utilizado bastante parte de papel cartão, ou já utilizado bastante aqui caixas, né, de papelão. Mas hoje, vocês estão vendo que aqui no Brasil já fizemos um mega projeto com um cliente onde ele já não utiliza mais as caixinhas plásticas, ele utiliza trays já voltado na área de sustentabilidade. São clientes que estão aí mudando, né, toda a sua área de produção e utilizando já esse sistema sustentável. Essas linhas de produção para biscoitos, né, cobertos de chocolate, já são feitos e instalados pela Sintegon aqui no Brasil. Pessoal, eu não quero passar do tempo, porque eu tenho que manter o respeito com os outros amigos que estão fazendo a apresentação. Eu quero deixar os meus contatos e o contato do Fábio Brancalhão. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma solicitação, eu vou ficar bastante contente de passar para todos vocês aí e algum projeto que a gente pode estar discutindo juntos. Eu agradeço aí a todos, viu? Muito obrigada, Marco. Nos vemos daqui a pouquinho no debate. Agora vou chamar a nossa moderadora, Ana Massos. Por favor, Ana. Dando continuidade, então, à nossa programação, teremos a participação da Sangatte Berga e o tema da pauta será Linhas Eficientes de Misturas. Será apresentado por Rogério Sintra, gerente técnico comercial da empresa. Rogério, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Me escutam bem? Sim. Sim. Perfeito, então. Bem, bom dia a todos mais uma vez. Obrigado a BIMAP, Zanão, Sônia, Kathleen, a todos aí da BIMAP para mais uma vez nos dar a oportunidade de estarmos juntos. Vamos aqui começar nosso bate-papo aqui. Um segundo. Pronto. Bem, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Rogério, eu sou gerente técnico comercial da Sangatte Berga. Sangatte, uma empresa nacional, estamos lá em Fortaleza hoje, nossa fábrica e nosso escritório técnico comercial em São Paulo. Eu acho que a grande maioria pode conhecer o nome Sangatte, como nós somos aí os principais fornecedores aí de indústrias, para as indústrias de moinhos de trigo, né, sendo o nosso principal core business, mas cada vez mais também a Sangatte crescendo no setor de biscoito, massas e panificação, nas indústrias de biscoito, massas e panificação. E hoje aqui, a nossa ideia com vocês não só falar um pouco de mistura e microdosagem automático, mas sim toda a parte de recebimento, né? A Sangatte ela vem crescendo muito nesse setor da BIMAP, onde que a BIMAP representa, desde a parte de recebimento da matéria-prima, a armazenagem, a análise dessas matérias-primas, né, quando a gente recebe elas, até a mistura, até a alimentação ali da maceira, propriamente dita. Então, toda essa parte de handling que a gente tem antes da maceira, a Sangatte pode estar trabalhando com vocês. E claro que isso, cada vez mais, a gente está vendo aí uma diversidade. Oi. Alguém com o microfone aberto. Bem, e isso cada vez mais a gente vê que os clientes cada vez mais com diferentes SKUs, com diferentes tipos de produtos, né? Novos produtos sendo lançados. Então, a necessidade de você ter um processo estável, a necessidade de você ter uma facilidade, principalmente para fazer troca de setups. Então, a gente está vendo que cada vez precisa automatização dessas linhas de recebimento, mistura de matéria-primas e dosagens é muito importante. Como eu disse, né, a gente tem hoje aí uma gama infinita de ingredientes, que é onde que a gente pode estar colocando os melhoradores, fazendo toda essa adição e manipulação desses novos ingredientes nas misturas. E a assertividade dessa dosagem, a qualidade de manter a repetibilidade disso dentro da indústria é fundamental, né? As exigências cada vez mais
maiores aí com os nossos clientes, de manter a mesma padrão, manter a mesma qualidade. E quando a gente está falando de indústrias que você tem aí uma produção em alta escala, você manter uma estabilidade de matéria-prima é fundamental, né? Isso é importante para que você tenha uma produção constante, para que você tenha o mesmo produto sempre. E a Sangatti vem se especializando cada vez mais nesse ponto. Então, aqui agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos sistemas, tá? A ideia aqui, pessoal, que parece ser muito básica, né? Que a grande maioria das indústrias tem, mas a gente está entrando um passo a mais aí no nível de automação e controle, é onde que você tem lá o sistema de recebimento de farinhas. A gente cada vez mais estamos trabalhando com sistemas NIR, né, onde você vai fazer a análise online do que você está recebendo. Então, você está recebendo a sua matéria-prima principal, que é a farinha de trigo, e você já está analisando ela na qualidade de proteína, umidade e tudo mais, para que isso já fique pré-determinado dentro de uma receita e você poder fazer correções dessa matéria-prima quando necessária. Então, você poderia estar fazendo misturas de farinhas, fazer a adição dos microingredientes, né, nas receitas que você precisa, e aí ter os seus diversos SKUs. Né? Aí ter diversas receitas, diversos produtos que você poderia estar trabalhando. Com isso, é como eu disse, né? Nós conseguimos manter uma análise aí, o teu laboratório de qualidade vai estar analisando a farinha, analisando os componentes, você vai conseguir fazer essa correção prévia da matéria-prima para que você não tenha a descoberta lá na sua linha de processo que você está com algum problema, né? Que você precisa corrigir. Então, a ideia sempre aqui é que nós possamos antecipar aos problemas que possam ocorrer, fazer essas análises online constantes no nosso recebimento e corrigir isso nos sistemas de mescla. Aqui alguns equipamentos que a Sangatti fornece aí nessas linhas. Então, aqui o nosso misturador, né, 100% de aço inox, com possibilidade aí dos intensificadores para trabalhar com sistemas onde você precisa ter uma linha de mistura mais elaborada, com sistema de gordura sólida. Nós temos esses misturadores, para vocês terem ideia, não aqui no Brasil, que não é tão típico, mas nós temos, por exemplo, no México, esses misturadores trabalhando com 20% de gordura sólida. Você tem que homogeneizar a farinha de trigo com 20%, com aquelas barras de gordura sólida, e a gente tem um sucesso muito grande nesse tipo de mistura bem de dificuldade maior, né? Para quem trabalha com sistema de bolos, pré-misturas de bolos também, que vai muito açúcar, vai muito gordura, são misturadores tops de linha com máxima eficiência. Outros tipos de misturadores, né, com linhas de fluxo contínuo, para quem tem sistemas de linha de misturas mais simples, que não necessariamente tem tantos ingredientes, então a gente pode trabalhar com linhas mais simples. Sistemas de microdosagens, né? A gente tem aí uma grande gama onde que você pode estar trabalhando com receitas e o sistema de microingredientes. Esses sistemas de microdosagens, por exemplo, hoje nós trabalhamos com os nossos clientes, onde praticamente ele recebe a matéria-prima lá no seu armazém, né, no seu armazém, e de lá ele já alimenta para os sistemas de transportes pneumáticos os reservatórios e os microdosadores automaticamente que vão fazer a adição na linha de mistura. Tudo isso através de um controle de automação, um total controle de rastreabilidade, controle de formulações, de receitas, cada vez menos aí tentando corrigir os problemas que a gente tem de erros de formulação, quando se trabalha processos manuais, é um risco sempre maior de segurança alimentar, food safety. Então, são sistemas completamente fechados e 100% automáticos. Aqui alguns exemplos, né, de linhas de instalação, onde a gente tem o sistema de microingredientes. Esse sistema de microingredientes, para vocês terem uma ideia, por exemplo, os silos pulmões que vão alimentar os microdosadores, eles contêm uma comporta com trava elétrica, né? Com trava automática e elétrica. Então, antes da pessoa, do operador, colocar o ingrediente dentro do silo, ele tem que fazer a identificação do produto com código de barra,
Com isso, o produto já fica registrado no sistema de automação para fins de rastreabilidade, por exemplo, e uma vez que ele identificou o produto, ele vai liberar a comporta somente que está daquele produto, para assim evitar misturas, né? Esse daqui é um caso de 8 microdosadores, mas nós temos linhas aí com muito mais, né? Então, para não ter aquele risco de misturar ingredientes, hoje a gente tem essa leitura automática para identificação do produto. As linhas de dosagens automáticas, sistemas de dosagem de líquido, né? Pode ser desde ácido ascórbico não, mas polissorbatos, gorduras líquidas, com sistemas automáticos nos misturadores e até dosadores de gordura sólida também automáticos, né? Você não precisa mais ficar pesando e fatiando as gorduras sólidas, você pode colocar no equipamento e ele vai dosar automaticamente no seu misturador para fazer a homogeneização com a farinha de trigo. Eu estou falando um pouco rápido aqui, pessoal, porque, como eu disse, se a gente entrar nos detalhes, nós vamos ficar aqui, teríamos assunto para ficar a tarde inteira. A ideia é passar para vocês uma ideia macro e depois, claro, que conforme a necessidade de cada um, nós estamos ali à disposição para entrar na discussão de cada projeto. Então, essa é uma linha de mistura básica, né, onde que nós temos aqui os silos de farinha, macro e micro ingredientes. Você vai fazer a mistura e isso vai estar alimentando os pulmões ou os hoppers, que vai diretamente à maceira. Por exemplo, 2 linhas de mistura, como nós estamos vendo aqui, nós podemos abastecer até 50 toneladas hora. Então, são 2 linhas de mistura que pode estar alimentando até 10, 15 linhas de maceira dentro da sua indústria, né? Não necessariamente você precisa ter uma linha de mistura para cada maceira. Uma mesma linha, ela pode trabalhar com formulações diferentes e alimentar várias maceiras com sistemas de hoppers na sua indústria. Um ponto importante que eu venho reforçando é o sistema de automação, né? Então, nós trabalhamos todas essas linhas 100% automáticas para você ter aí controles de todas as receitas, mesclas diárias por batch, sistema de rastreabilidade total, desde da utilização das suas matérias-primas até ligando ao seu produto final, né, que você fez, você trabalhou, minimizando aí os riscos de falha, de erro de receitas, erros de dosagens, aumentando em máximo a segurança alimentar, já que o sistema passa a ser todo fechado e com mínima manipulação humana ali dentro dos ingredientes, nos produtos, e com a máxima eficiência de processo. Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de uma linha de mistura, aonde que você tem toda a adição de macroingredientes, que é as farinhas, os médios, né, açúcar, amidos, sal ou outros produtos, todo o sistema de microdosagens, dosagens de gordura sólida, deixa eu voltar aqui. Dosagem de gorduras sólidas, dosagens de líquidos, e tudo isso alimentando sistemas de maceiras e hoppers, com todo o controle de receitas, histórico e tudo mais. Então, a Sangate, como eu venho falando para vocês, a gente vem crescendo muito nessa área, claro que sempre na busca do melhor produto para os nossos clientes, e aí muitos me perguntam, Rogério, sempre são linhas 100% automáticas? Não. O grau de automação e o grau de complexidade de uma linha pode variar para cada cliente, o que cada um deseja, e a Sangate pode estar ofertando aí para vocês toda essa gama, né? Desde linhas mais simples, mais manuais, até linhas 100% automatizadas, como a gente já tem várias hoje implantadas aqui no Brasil. Indústrias de panificação, como eu falei para vocês, indústrias de biscoito, a Sangate já domina esse mercado com vários clientes e vários projetos bem-sucedidos. Pessoal, era uma conversa bem rápida, como eu disse, a gente não consegue entrar muito. Aqui estão os contatos, né, do nosso escritório em São Paulo e a nossa fábrica. Já deixo aberto aqui o convite para nos visitarem, tanto em São Paulo quanto a fábrica da Sangate. Seria uma honra receber. E deixo o meu contato aqui, o meu muito obrigado para vocês. Para qualquer necessidade, por favor, podem entrar em contato. Mais uma vez, obrigado à BIMAP, obrigado Sônia, Zanão, a todos. Pode contar sempre com a gente aqui. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Rogério. Até o debate, até daqui a pouquinho.
E eu chamo agora a nossa moderadora, Vanessa Cristina de Barros. Por favor, Vanessa. Bom, dando seguimento aqui à nossa programação, receberemos a ADSM da Firmenich. O tema em destaque será Solução para a Redução de Ovos em Bolos Industriais, apresentado por Pedro Medina, gerente. Vanessa, você ficou muda no final. Após chamar o Pedro. Assim, bem-vindo, Pedro. Sí, aquí estoy. Ahora, un momento con lo que comparto. Ok. Bien, bien, el tema de lo que, bueno, antes que todo, muy buenos días a todos. El tema que vamos a estar revisando es concretamente la aplicación de CakeZyme, que es nuestra línea de Pedro, enzimas. você está mudo. Oh, un momento, por favor. Aqui funciona. Aqui está normal, Sônia. Aqui está Pedro, funcionando não também. conseguimos ouvi-lo. A gente está Ah, ouvindo. Estás A mudo. gente está ouvindo. Está normal, Sônia. A ver, un momento, por favor. Escuchamos bien, Pedro. ¿Sí? Ah, ok. De acuerdo. Entonces, algo sucedió por ahí. Bien, pasamos. Aqui estamos ouvindo. Pedro, pode continuar. Acho que o problema é nosso aqui da BIMAP, tá? Ah, ok. Ya, bien, de acuerdo. Bien, entonces, como les decía, Pedro, el solo tema que falta la vamos a estar presentación. revisando. No está compartiendo más la presentación. Ok, de acuerdo. Perdão, viu, Pedro? O problema era nosso. Voltamos para a chamada. Pode apresentar. Desculpa, hein? Listo. Bien, entonces, como les decía, el tema es de la presentación de la línea CakeZyme Smart. Bueno, perdón, la línea CakeZyme, que es la aplicación de enzimas, particularmente para la fabricación de cakes, de bolos o pasteles, como se le dice en México. Bien, nuestra agenda muy rápida. Vamos a estar hablando un poco sobre el mercado, sobre algunas tendencias y concretamente el portafolio, y ya muy más a detalle es una oportunidad muy vigente en el presente, que es la posibilidad de reducción de costos a través de la reducción de cantidad de huevo en nuestras recetas de bolos. Un poco sobre lo que es nuestro portafolio ahora, después de que hemos tenido nuestra fusión interna entre dos grandes legados como es DSM y como es Firmenich, ahora DSM Firmenich. Nuestro portafolio total incluye enzimas, vitaminas, premezclas, hidrocoloides, premezclas hechas a la medida de acuerdo a algún claim muy particular que se busca, lípidos nutrimentales como es omega 3, colorantes naturales basados en carotenoides y betalinas, también tecnologías para reducción de azúcar, para reducción de sal, proteínas plant-based basadas en proteínas de canola, chícharo, haba, y un amplio portafolio de lo que es diferentes aromas y sabores para diferentes tipos de productos. ¿Esto qué implica? Bueno, es como les decía, son 7 grandes grupos de aplicaciones,
y lo cual incluye a grandes rasgos 8 grandes segmentos de la aplicación de todos estos productos en el portafolio. Entrando un poco a detalle, vemos, de acuerdo a estadísticas y de acuerdo a cómo se ha venido moviendo el mercado, el tema concretamente para cakes está entre el 2021 y con una proyección al 2026 que haya tenido un crecimiento de 2.1%. Y concretamente para lo que es la TAM, se estima de que con respecto a lo que fue a principios de la década de los 20, que al 2026 tengamos un crecimiento de un 3.3%. Este mercado sigue siendo dominado particularmente por Asia, China y Medio Oriente. Ahora, muy concretamente, ¿cuáles son los principales motivadores con respecto para el consumidor? El consumidor, hablando particularmente de bolos, es indulgencia, sabor. Ahora ya también entra un poco más en juego el tema de salud y bienestar. También entra en juego la parte de conveniencia y tamaños pequeños para poder estar degustando y probando. Pero ahora desde el punto de vista costos, calidad, un gran motivador ahora es la parte de reducción de costos y de disminución de desperdicio. Concretamente para ¿qué estamos viendo para la TAM? Estamos viendo, hay algunas tendencias de buscar productos premium, que se le ha dado a llamar con esta palabra de premiumización. Sin embargo, bueno, a final de cuentas, desde el punto de vista regulatorio, para la TAM sigue habiendo algunas preocupaciones con respecto a obesidad, a manejo de ingredientes, y lo vemos todos los días en el etiquetado a través de las lupas o los sellos donde nos están indicando algo. Pero bueno, el tema también de los grandes motivadores sigue siendo el incremento en el costo de las materias primas, como ha sido el huevo, como ha sido la cocoa. ¿Qué ofrecemos desde el punto de vista enzimático? Ofrecemos mejorar la funcionalidad de una de las grandes materias primas, como es el huevo, mejorar la emulsificación de los batidos, crear en el producto terminado miga más suave, más resiliente. En otro tipo de productos, prevenir colapsamiento, y si es que nuestro producto tiene algún tipo de jarabe, evitar que este jarabe se pierda, se suelte, mejorar las propiedades de flexibilidad en algunos tipos de bolos. Y cuando estamos hablando de productos que son congelados, porque así conviene para nuestra cadena de distribución, optimizar la calidad de estos productos. Bien, entonces, como veíamos, cuál es la parte en donde podemos estar ayudando, contribuyendo, es mejorando la parte de la optimización de materias primas, mejorar características del producto en proceso, es decir, de los batidos, es decir, la emulsificación, mejorar el volumen, tener la miga de los bizcoitos más, de los bolos más uniforme, mejorar la suavidad, la frescura, y reducir también a partir de esto la huella de carbono, la huella, el impacto que puede tener a la ecología. Bien, ¿esto cómo se logra? Nuestro portafolio de enzimas para bolos es CakeSime Smart, que es la que vamos a estar hablando el día de hoy. CakeSime Sublime, que nos puede ayudar a obtener bolos más con una percepción
más jugosa, más atractiva, de mayor frescura. Kexan Majestic, que nos va a estar ayudando a tener Kexan Majestic, que nos va a estar ayudando a tener productos de larga vida de anaquel, y particularmente este producto también puede ser aplicable a todas esas formulaciones de productos que son gluten free. Y la nueva enzima que es parte del portafolio es Kexam Supreme. Es una nueva fosfolipasa que también nos puede estar ayudando a todas estas propiedades, características del producto terminado, mayor volumen, mayor extensión de vida anaquel, producto más fresco y también aplicable a productos gluten free. Bien, entrando ya a detalle con respecto a la parte de Kexan Smart, ¿cómo podemos con la aplicación de esta enzima poder reducir hasta un 25% la cantidad de huevo presente en nuestras recetas? ¿Y cómo se puede llegar a, cómo logramos esto? Haciendo también y sin perder características en nuestro producto terminado, en nuestros índices operativos, como es el rendimiento de un batido y todo, haciendo un adecuado balanceo de nuestras recetas, que también en esa parte podemos estar ayudando para seguir obteniendo el mismo rendimiento de nuestros productos. Y todo esto se está logrando con la aplicación de la enzima, donde va a estar ayudándonos a convertir los propios fosfolípidos que están presentes, que están presentes en el huevo, particularmente en la yema del huevo, convirtiéndolos en lisofosfolípidos, que son en un mejor emulsificante de manera interna que se está generando al interior de nuestro batido. Y bien, ¿cómo podemos estar ayudando? ¿Cómo nos puede estar funcionando? Ese es el mecanismo de trabajo. Kexam Smart va a estar trabajando sobre los fosfolípidos que están presentes en la yema del huevo, y los van a estar convirtiendo. Aquí tenemos como, por ejemplo, la lecitina, que es concretamente es fosfatidilcolina, y la vamos a estar convirtiendo en lisolecitina. Este es el mecanismo de acción, el mecanismo a través de la acción de Kexam Smart va a estar actuando sobre el fosfolípido, convirtiéndolo en lisofosfolípido, que es un mejor emulsificante y que nos va a brindar todas las características para nuestro batido. Ahora, este es un ejemplo de aplicación de cómo mejoran las características. Aquí tenemos un batido particularmente de sponge cake, y en este batido es sometido un control, un padrón, contra un batido que tiene la aplicación de Kexam Smart, y es puesto en contacto con agua hirviendo durante 5 minutos. Y como vemos, la estabilidad que va manteniendo este batido a pesar de las condiciones agresivas que le estamos dando. Bien, ahora, ¿cómo podemos estar aplicando Kexam Smart? Cuando nosotros directamente queremos reducir la cantidad de huevo en un 25% o hasta en un 25%, ¿cuál es lo primero que nos va a pasar? Aquí tenemos en la barra verde, la verde claro, el padrón. Cuando reducimos 20-25%, aquí es 20% particularmente este ejemplo, estamos perdiendo volumen. Pero ¿qué sucede cuando agregamos Kexam Smart? Recuperamos el volumen que teníamos originalmente, pero si adicionalmente en nuestra receta padrón agregamos Kexam Smart, vamos a tener un mayor volumen. ¿Esto en qué nos puede estar ayudando? Que podemos estar ahorrando, reduciendo costos, con menor peso depositado, tener el mismo volumen o
la reducción de la cantidad de huevo con el ahorro que implica esta reducción de huevo sin perder volumen. Adicionalmente, ¿en qué nos está ayudando? En mejorar la apariencia y la estructura de la miga. Esa es otra de las propiedades que tiene Kexam Smart. Aquí en esta gráfica vemos cómo vemos 3 ejemplos. Tenemos un control, tenemos un pound cake con reducción de huevo. Tiene aquí, esta es la reducción muy particular de 15% y con, no, de hecho está mal, esto es 25%, sería el 75% original de la receta. Que no tiene enzima, estamos perdiendo volumen, y aquí cuando tenemos la aplicación de Kexam Smart, de donde estamos retirando huevo y estamos aplicando la enzima, recuperamos el volumen, y con respecto a la firmeza de la miga, vamos a tener una miga mucho más suave a lo largo de la vida anaquel del producto. Y desde el punto de vista de, como les mencionaba antes, de la apariencia y de la figura de la miga, vamos a tener una miga más cerrada, más atractiva. Y ese es otro ejemplo de una aplicación en otro tipo de productos. Este es concretamente un pound cake, pero muy estilo europeo, que son muy cuadrados, pero vemos cómo estamos teniendo mayor volumen, una miga mucho más cerrada, y el producto se torna más suave durante el almacenamiento, y particularmente esto estuvo almacenado 8 semanas a temperatura ambiente. Ahora, otro ejemplo es, aquí tenemos un producto, este es un blanco testigo. Aquí tenemos la adición 150 partes por millón de Kexam Smart. Tenemos 200 y 250. Cada vez de que vamos aumentando, vemos el efecto, particularmente para esta receta, para este tipo de pastel. Aquí podemos estar viendo que tenemos un muy buen desempeño en esta dosificación. Y con esto que ejemplifico, que podemos estar acompañándolos a encontrar esta dosificación exacta y ayudar a una máxima reducción de costos. Ahora, un punto muy importante, la parte de sustentabilidad. De qué manera las enzimas nos pueden estar ayudando a mitigar todos los impactos con respecto a la ecología, es reduciendo la pérdida y el desperdicio de alimentos, ya que no vamos a tener vidas anaquel más largas, disminuyendo la energía que se utiliza en los procesos de panificación, ya sea a través del ahorro de combustibles o sea a través del ahorro de energía eléctrica, tener productos más amigables con respecto a su etiquetado. Y bueno, es inevitable de que los productos con un etiquetado verde tienen un amplio crecimiento en el mercado actualmente. Y estos son algunos de los aspectos en los cuales las enzimas pueden estar ayudando, pueden estarnos ayudando. Tenemos todo el soporte, eventualmente, si buscan, si quieren una trazabilidad de huella de carbono o algún otro tipo de trazabilidad que se busque para reducir ese impacto ecológico, podemos estar ayudando y soportando. Y muchas gracias por la atención, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, estos son mis datos, con la cual también eventualmente me pueden estar contactando para aclarar cualquier duda, cualquier comentario. Muchas gracias. Obrigada, Pedro, por sua apresentação. Agora nós vamos abrir oficialmente a nossa mesa e vamos dar início aos debates.
Ao longo das apresentações, recebemos perguntas e comentários e vamos agora apresentá-los aos palestrantes para que busquem respondê-los. Vamos dar início com a Ana Má, a primeira pergunta. Por favor, Ana. Olá, bom dia novamente. Gostaria de começar perguntando para a Ingridion. São duas perguntas em relação ao amido modificado. Primeiro, qual seria a diferença entre os amidos modificados apresentados? Eles seriam amidos puros ou sistemas? E segunda pergunta seria, qual seria o amido modificado indicado para panificação sem glúten, com um custo de aplicação que seja acessível? Alexandre, está aí? Alexandre? Por favor, Alexandre. Caso o Alexandre não apareça, a gente passa para... ele apareceu. Apareceu. Oi, Alexandre. Me escutou? Sim. Não, tá no mudo de novo, Alexandre. Me escutam? Agora sim. Desculpa, falhou o microfone aqui. Legal, Ana, boa pergunta. Os amidos modificados apresentados, eles têm tipos de modificação diferente que conferem texturas diferentes. Eles não são sistemas, tá? Eles são modificados. Muda muita coisa, né? Muda a questão da fonte, quantidade de amilose, amilopectina. Basicamente, eles são pré-gelatinizados também, que é uma modificação física. Então, nesse caso ali, do estudo de textura, são todos amidos modificados, tá? Com diferentes modificações. Sobre sem glúten, nós temos também o Purit Bake, é um amido exclusivo aí para substituto de farinha em produtos sem glúten. E além de amidos modificados simples, a gente também trabalha com sistemas. E aí esses sistemas substituem a farinha de trigo 1 para 1 num produto sem glúten. Caso alguém queira aprofundar um pouco mais, a gente está totalmente à disposição aí para fazer uma apresentação sobre produtos sem glúten também. Obrigada. Agora a Vanessa para a próxima pergunta. Ainda para o Alexandre, qual o motivo de apresentarem texturas diferenciadas nos produtos aplicados? Legal. O motivo é para a gente mostrar que com amidos modificados diferentes, a gente pode obter texturas diferentes e resolver problemas diferentes ou até desenvolver produtos diferentes. Se você quer um produto mais crocante, você consegue com amido modificado. Se você quer um produto mais soft, você também consegue. Ou também você resolver problemas de linha, como a gente comentou, sobrepeso de pacote de biscoito, quebras de biscoito. Então, são ferramentas para que você trabalhe no dia a dia tanto com problemas quanto em novos desenvolvimentos. Legal, Ana. Agora a pergunta seria para a Cargill, a Silmara. Está aí? Então, sim. Silmara, qual seria a redução de cacau em bolo e recheio? Você apresentou em biscoitos, mas qual seria para bolos e recheio? Depende muito da formulação, né, do cliente, mas para casquinha a gente conseguiu 25%, né, de redução de dosagem, considerando uma dosagem de 4% do padrão. Para bolo e para recheio, a gente tem alguns testes também. Ele ficou um pouco menor, então em torno de 20%, 15%, mas vai depender muito da formulação como um todo do cliente, tá? Então pode variar. Ok, obrigada, Vanessa. Continuando para a Cargill, como a substituição da palma pela lisa mix afeta o biscoito? A gente teve, né, a gente fez vários testes internos também, e já temos alguns clientes comprando a solução. Então, de novo, né, depende muito da formulação e do processo do cliente, né? A gente teve alguns clientes que tiveram que fazer algum ajuste. Então, por exemplo, adicionar um pouco mais de bicarbonato de amônio para ajustar o produto.
E tiveram clientes que não fizeram nenhum ajuste, né? De maneira geral, o que a gente recomenda é, se você usa a Palma e vai para o Lisamix, né, ou para o Leviamix, ter uma redução de dosagem de 5 a 10%. Então, a gente teve clientes que reduziram mais do que isso, ou que reduziram isso e tiveram que fazer algum ajuste em água, em fermento químico, e teve cliente que só reduziu a dosagem e não precisou de mais nenhum ajuste. Obrigada, Ana. Agora a pergunta será para Ariete. Ronei está aí? Ronei? Ronei? Será que ele já saiu? Pode ser que ele caiu. Ele Ronei? tá com o Vamos seguir para a microfone próxima, desligado. então. Sim. Aí ele entra Vamos no seguir para final, se a gente conseguir trazer. Tá, seguimos para a DSM, então. DSM, a pergunta é: qual a redução da quantidade de ovo? E é necessário fazer algum ajuste na receita para não ter perda de rendimento? Teria alguma alteração na cor e sabor do bolo? Bien, son dos preguntas en una. Primera, si es necesario, cuando quitamos huevo, tenemos en cuenta de que parte del huevo son sólidos, aproximadamente el 25%, y el 75% son líquidos. Hay que ajustar esta parte en la receta con la parte proporcional de agua y con su parte proporcional de sólidos. ¿Qué fuente de sólidos? Fuente de sólidos económica, que bien puede ser farina, que bien puede ser almidón, que bien puede ser maltodextrin, alguna fuente estructurante más que nada. Y sí, eventualmente, cuando depende también de las características y de la cantidad de huevo que se esté retirando, la primer impacto es el color. El huevo también aporta color. Se puede compensar agregando una parte de carotenoides, pero cuando estamos hablando de cakes sabor chocolate con cacao, ahí no se ve el impacto. O hablamos de productos de alto high ratio, como se llama este tipo de cakes, no, el impacto al color no es tan significativo. Ok, Vanessa, pode fazer essa pergunta. Ainda para o Pedro, é possível usar essa enzima quando se utiliza ovo em pó na receita? Sí, sí es posible, como mencioné, la fuente del sustrato de la enzima son los fosfolípidos del huevo. Por lo tanto, van a estar ahí trabajando. Eventualmente también, dependiendo del tipo de proceso de secado que haya tenido el huevo, puede que haya tenido algún impacto la parte estructurante, que es la ovoalbúmina. Y en esta parte de la ovoalbúmina puede ser que haya tenido algún daño por el secado, que perdamos algo de la parte estructurante. Habría que ajustar dosificación, hacer algunos ajustes operativos, pero sí, es posible trabajar concretamente con huevo en polvo en nuestras recetas. Obrigada. Ana? O Ronei está de volta agora. Ronei, está nos ouvindo? Sim, perfeito. Nós temos uma Vocês me pergunta para ouvem? o senhor. Sim. Ok. A mini line, ela seria adequada para qual tipo de cliente? A mini-line é adequada para clientes pequenos que normalmente iniciam produção muito artesanal, com fornos tipo forno de padaria, fornos rotativos, que são fornos que consomem muito mais energia, porque abre a porta, fecha a porta, o cliente tem um forno, aumenta a produção, compra o segundo forno, o terceiro forno. O passo certo para esse cliente é ele ter uma mini-line com linha automática,
forno automático, ou seja, toda a linha automática, e ele tem condições de já passar para um forno elétrico, ou seja, ele fica com uma produção muito mais econômica, muito mais adequada, com possibilidade de expansão futura, agregando, por exemplo, se ele tem um forno de 6 metros, ele tem uma determinada produção, digamos um forno de 60 centímetros de largura por 6 metros de comprimento. Se ele quer aumentar a produção, ele compra mais um módulo de forno no futuro, dali 1 ano, dali 6 meses. Então, ele tem grande possibilidade de ter uma forma de produção muito mais econômica, muito mais automática, e ele atende melhor os seus clientes com essa produção mais econômica, com um sistema mais econômico de produção. Nós vamos ter a oportunidade de mostrar essa linha na próxima FIPAM, e convidamos a todos para conhecer. Bacana. Vanessa. Ainda para o Ronei, quando é conveniente a troca do forno a gás por forno elétrico? Nós temos observado, nós temos seguramente mais de 300 fornos em todo o Brasil. A Ariete produz fornos há quase 60 anos e nos últimos anos houveram a larga maioria de fornos instalados por nós ou pelos nossos concorrentes, fornos a gás. Porém, agora com o advento do mercado livre de energia elétrica, em algumas localidades no Brasil, nós tivemos oportunidade de verificar que os custos de produção com fornos elétricos são melhores que fornos a gás. E, evidentemente, o cliente trocando para forno elétrico, ele vai de encontro à política do governo de menor emissão de CO2, ou seja, descarbonização. Então, isso é um processo que está se iniciando agora, mas a gente tem tido oportunidade de discutir isso com alguns clientes com boa economia de energia, boa economia para o cliente, por estar gastando menos com a energia, passando para a energia elétrica, e existe alguma possibilidade, caso a caso, para fornos, não só fornos Ariete, fornos de outros fabricantes, da gente fazer retrofit do forno, ou seja, forno muito antigo, a gente faz uma atualização desse forno, né, instalando PLC e tudo mais, e transformando o forno a gás em forno elétrico. Estamos à disposição para consultas. É sempre Obrigada, caso Ronei. a caso. Ana? Obrigada, Ney. Agora a pergunta para a Sangatti. Rogério está aí? Rogério? Estou sim. Rogério, a Sangatti, ela tem trabalhado mais em projetos simples, manuais, ou mais focado em projetos complexos e automáticos? Bem, então, como eu disse, a gente consegue trabalhar em ambos os clientes, né? Mas uma tendência, por dificuldades de mão de obra e cada vez mais por repetibilidade de processo e garantia do seu processo, de uma certa maneira, os clientes vêm procurando automatizar as linhas. Claro que existem níveis de automação mais elaboradas, até com total controle, como eu já mostrei aqui, outros mais simples, mas basicamente a maioria dos clientes sempre procuram um certo nível de automação. Ainda mais com a preocupação hoje de rastreabilidade, né? Você conseguir ligar o seu produto final que você está entregando para os seus clientes até a matéria-prima, isso exige um certo controle ali. Então, a tendência hoje sempre é buscar linhas mais automáticas. Perfeito. Vanessa? Rogério, quais os principais ganhos em um sistema 100% automático? Olha, nos projetos que a gente vem trabalhando nos últimos, que realmente tem um nível de automação bastante alta, sem dúvida, é o controle das matérias-primas, né? Então, você, como eu disse, ter essa rastreabilidade, ter o consumo, isso é fantástico, mas principalmente também você ter o maior controle na tua matéria-prima, como a grande
A grande matéria-prima para todas as indústrias de panificação, biscoito, sempre vai ser farinha de trigo, e a gente sabe, quem é da indústria, as variações que isso pode ter e causar problemas nas linhas de processo, principalmente as linhas de processos industriais, automatizadas também. Então, você ter esse controle de repetibilidade, de manter o padrão da sua matéria-prima, para que isso venha te trazer uma estabilidade no seu processo, isso é um ganho gigantesco que a gente vem encontrando nos nossos projetos com os nossos clientes, né? Ele conseguir manter o processo dele principal, que é para fazer o biscoito, para fazer a panificação, fazer a massa, manter esse padrão no processo dele, e isso vem diretamente ligado ao padrão da matéria-prima. Então, realmente, esse é um ganho muito grande. Obrigada, Rogério. Sônia? Agora, essa foi a última pergunta respondida, todas as dúvidas esclarecidas, e encerramos o nosso último encontro das Quintas de Soluções Tecnológicas. Agradecemos a todos que estiveram aqui nos assistindo, deixar que os palestrantes passaram seus contatos, entre em contato com eles, com alguma dúvida, algum interesse de produto, de equipamento. Gostaria de agradecer os palestrantes, né, com suas informações muito bem detalhadas de inovações, de equipamentos. Gostaria de agradecer muito às moderadoras que estiveram esta manhã, que nos ajudaram muito a conduzir esse evento. Agradecer a minha equipe, a Kathleen, da área técnica comigo, ao Gustavo, da agência nossa parceira G20, e agora vou chamar um aviso importante: quem é associado à BIMAP, as apresentações e os vídeos, as gravações, vão estar no portal do associado, e quem não é associado da BIMAP vão estar, que também o associado poderá ver, no YouTube, a BIMAP Brasil, tá? Então, toda a gravação vai estar no YouTube, e no portal do associado as apresentações e as gravações também. Por favor, Ana e Vanessa, para as considerações finais, e já agradecendo aqui novamente pela ajuda de vocês. Primeiramente, obrigada pelo convite, foi um prazer enorme estar com todos vocês, aprender um pouco de todas as inovações que essas empresas têm trazido para nós. A NHD Foods é uma empresa que tem as marcas Believe e Good Soy, são produtos sem glúten, e temos focado muito na panificação sem glúten, então estamos sempre abertos também a receber as novidades dos fornecedores, e participar dessa Quinta de Soluções Tecnológicas tem sido incrível. Muito obrigada pela oportunidade, a BIMAP e todo mundo que está presente. Eu gostaria de agradecer a Sônia pelo convite, né, a BIMAP aí pela parceria de sempre, em nome do Grupo Marilã, e todos os palestrantes pelos insights apresentados aqui, foi muito bom, muitas novidades aí que a gente com certeza vai utilizar aqui dentro do nosso processo. Obrigada. Agradeço mais uma vez, e deixando o aviso de que teremos mais cursos este ano. Acessem nosso site, fiquem atentos ao recebimento de e-mails, teremos mais novidades para vocês, tá? Muito obrigada, e até os próximos cursos e eventos. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde.